Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de densitometria. O assunto de hoje nós vamos falar sobre equipamentos, as regiões de interesse e funcionamento e proteção radiológica dos equipamentos de densitometria óssea. Tá? Então vamos começar falando sobre as regiões de interesse para a densitometria óssea. Então a densitometria óssea é o que chamamos de por DEXA, um padrão de densitometria óssea, que é o Dual Energy X-ray Absorptiometry, que literalmente na sua tradução quer dizer que dupla absorção de raio-x. Ela pode então avaliar a coluna lombar, o fêmur proximal, o antebraço na zona especificamente do punho, calcâneo e também o corpo inteiro com sua composição corporal. A densitometria de corpo inteiro ela é uma densitometria que atualmente é utilizada na avaliação de composição corporal. Ela faz um percentual de gordura e massa magra, podendo comparar os dois tipos de composição corporal. Então, ela oferece então uma análise útil para fazer uma avaliação nutricional do indivíduo. Ela também pode ser útil, bem aplicada na questão da fase de crescimento. Ela é direcionada também para fazer uma avaliação, uma aquisição de massa óssea. Ela também pode ser aplicada em programas de condicionamento físico e até mesmo no acompanhamento de doenças que determinam então a alteração da composição corporal. A densitometria então de corpo inteiro ela não deve ser utilizada como diagnóstico de osteoporose, porque sua baixa sensibilidade não oferece essa característica para ser aplicada diretamente ao diagnóstico de osteoporose. Então, como ela é utilizada para fazer uma avaliação da composição da massa corporal, existe então algumas recomendações que ela pode ser recomendada, por exemplo, atletas ou não atletas que estão inseridos em programas de condicionamento físico ou então aderiu a alguma dieta alimentar. Algumas pessoas que apresentam atrofia muscular por desuso, relacionada principalmente pela inatividade física. Quando o paciente apresenta distúrbios alimentares, como envolve, por exemplo, anorexia, bulimia ou obesidade. Também situações onde envolve a lipodistrofias, que está relacionada com a deficiência de GH ou é acometido pela AIDS, ou deficiência de hormônio tireoide, etc., onde causa então lipodistrofia. Os pacientes que apresentam então insuficiência renal crônica, crescimento e desenvolvimento, pode ser utilizada então a avaliação de massa óssea, neoplasias, doenças intestinais com diarreias frequentes e até mesmo pós-fraturas, onde ocorre a perda de massa muscular e consequentemente pode ser feita uma avaliação dessa massa, tá? Como é o aparelho de densitometria? Existem dois tipos de densitômetros. A gente utiliza então a expressão que existe o densitômetro central e o densitômetro periférico. Então, o equipamento central ele é o mais comumente utilizado. Ele serve então, para examinar a coluna lombar, quadril e também o corpo inteiro. Ele consiste de uma mesa de exame com um braço que fica suspenso sobre o paciente. E os equipamentos do tipo periférico, que existe então junto aos outros equipamentos, ao outro tipo de equipamento, ele mede a densidade mineral óssea do punho, do calcâneo e dedo, possui pequenas dimensões, é um equipamento menor, ele pode ser transportado, mas ele não é considerado um equipamento padrão, tá? Ele oferece mais ou menos uma base, mas a gente, através dos exames dele, não é muito usual dizer que o paciente pode apresentar uma deficiência de massa óssea utilizando a partir da base de análise desses equipamentos periféricos. Bom, os equipamentos em si de densitometria, eles apresentam um software dedicado. Esse software ele faz o processamento de dados através da absorção dos fotos que é obtido então da massa óssea. Esse software também ele orienta a realização do exame no passo a passo. Ele calcula e exibe então todas as medições de densidade óssea em um monitor de computador. O equipamento também é dotado então, de uma fonte emissora de raio-x.
e uma mesa onde o paciente possa ser posicionado, tá? Nesse momento, se acontecer, por exemplo, a falta de energia, a mesa e o obturador fecham naturalmente, tá? Não se pode mexer no equipamento quando está em operação, a partir do momento que iniciou toda a análise, todo o exame, então a gente não pode tocar no equipamento, tá? E os equipamentos mais antigos, o padrão DEX, ele não era comum o operador receber mais que 25% de radiação permitida por lei. Nos modernos, os níveis ainda são mais baixos. A gente vai falar um pouco sobre a questão de proteção radiológica desses equipamentos, porque é uma parte interessante. E aqui a gente tem um esquema que mostra a característica do equipamento de densitometria óssea. Então, como a gente falou, a mesa onde o paciente vai ser posicionado, ela deve ser de maneira confortável, porque o exame pode demorar de 5, 10, 15 minutos, talvez mais, dependendo do tipo de exame. Ele apresenta, então, uma fonte de radiação. O tubo de raio-x ele fica na parte inferior da mesa, tá? Esse tubo ele é conectado com o sistema de detecção, então eles caminham juntos, fazendo a varredura durante o exame, eles movimentam conforme, né, a parte da análise. Existem também controles na mesa, justamente para poder interromper, subir, descer, fazer toda a característica necessária para a mesa. E junto todo esse sistema da mesa, que é conectado com o sistema de detecção e a fonte de radiação, tem um comando, né, um comando específico é o computador. Então o computador conecta-se com a mesa, é aqui que apresenta o software que faz toda a análise, todo o comando então, do aparelho de densitometria óssea. Aqui uma imagem que demonstra como é o sistema então, de funcionamento do equipamento de densitometria óssea. Então, a fonte de raio-x, o tubo, ele se movimenta, tá, junto ao braço, e essa movimentação vai disseminando a radiação para a parte do paciente, tá bom? Os detectores, então, vão coletar essa radiação que parte do paciente, a parte de feita a análise, direcionada agora para o software. Aqui é o software, uma imagem básica, que é uma imagem de internet comum, só para ter mais ou menos a noção de como é a parte do software. Aqui toda a análise é feita, todos os dados são coletados, todas as informações dos pacientes são inseridas aqui. A gente vai ter uma aula falando melhor dessa parte dessas análises, tá? Mas, assim, basicamente é o que a gente tem um modelo comum para todos os equipamentos de densitometria óssea, tá? Aqui a gente tem um scout mostrando a região de interesse onde é feita a análise da densitometria. E aqui a gente tem a parte de um gráfico mostrando então a variação do pico de massa óssea. E aqui a gente tem os dados relacionados então às características relacionadas a essa análise. E como funciona a densitometria? Bom, a máquina de densitometria ela envia então um feixe de raio-x com dois picos de energias distintos em direção ao paciente. Um desses picos de energia ele vai ser absorvido principalmente pelas partes moles e o outro ele vai ser direcionado à parte óssea. A quantidade de partes moles ela é subtraída do total, o próprio software faz essa subtração total, e o que resta somente é a densidade mineral do paciente, onde é feita então a análise desse pico, tá? Os equipamentos de densitometria então dispõem um software especial e ele faz então os cálculos, ele mostra no monitor toda a parte de análise feita durante o exame, juntamente com gráficos, tá? Então esse software ele é dedicado para processamento de dados e absorção obtidos durante o exame e que também oriente a realização do passo a passo da densitometria óssea. Como é realizado a densitometria óssea? O paciente deve ficar então deitado sobre a mesa, né? Essa mesa então ela é especial porque ela promove movimento. Essa mesa ela é fixa, né? Conforme ela tem uma característica confortável, né? O tubo de raio-x posicionado então na sua posição inferior, junto ao braço móvel, ele se movimenta então junto com o detector de radiação acima do paciente. Durante o exame, o detector então do tubo de raio-x se movem juntos, eles se mostram de maneira alinhada para justamente fazer uma varredura dos locais que vai ser examinado, né, esses locais, esses pontos. E para fazer então um exame, por exemplo, da coluna, o paciente coloca-se as pernas em um bloco para promover então o melhor alinhamento da pelve e da coluna lombar junto à mesa, tá?
Isso então promove um melhor alinhamento, consequentemente minimiza os efeitos de movimentação durante o exame. E por conseguinte, se for fazer uma avaliação de quadril em pé, o pé do paciente deve ser colocado junto a um padrão de braçadeira que justamente promove a rotação interna e imobiliza a perna durante a avaliação desse quadril. Aqui nós temos a imagem então dos dois tipos de exame, da coluna e do quadril, né? Aqui a gente tem um bloco então de fixação, onde o paciente vai colocar as pernas sobre esse bloco, a coluna então vai permanecer alinhada. E aqui a gente tem as braçadeiras que imobilizam então as pernas do paciente, justamente para favorecer uma rotação interna do quadril e, consequentemente, melhor alinhamento desse quadril. Existem riscos ao fazer o exame? Bom, existem as contraindicações do exame, que são as mesmas que a gente aplica para os exames de raio-x simples. Então, ou seja, gestantes devem ser protegidas. Então, de uma maneira geral, os exames utilizam pouca radiação ionizante, aproximadamente 25% da dose da radiação recebida durante a realização do exame é igual a uma radiografia simples do tórax. Essa é uma das características, da densitometria, que ela oferece uma baixa dose de radiação durante os exames, o que dá ela então uma margem de segurança boa. Tá? Enquanto isso, como a gente falou de radiação, a radiação e a proteção radiológica. Bom, a dose de radiação que o operador recebe, mantendo-se em 1 metro de distância quando o aparelho estiver em funcionamento, está nos mesmos níveis de uma radiação ambiental. O que é radiação ambiental? Radiação que existe no próprio ambiente, né? O paciente recebe uma dose que vai de 6,7 até 31 millisieverts, né, que dá um exame de coluna lombar ou fêmur, uma dose ainda menor do exame do corpo total, tá? Então, para a gente ter uma compreensão da magnitude desses valores, é só a gente comparar, por exemplo, com a tomografia, que um exame pode chegar até 1000 millisieverts, e um exame, por exemplo, radiográfico do tórax, que pode ir entre 60 a 200 millisieverts. Tá? Então, a gente observa que o valor apresentado durante o exame é muito baixo em comparação a outras modalidades diagnósticas. A dose de radiação efetiva de densitometria óssea DEXA, ela pode ir de 1 até 1,5 millisieverts por exame, o que equivale, né, a uma radiação natural de fundo, que recebemos diariamente numa radiação ambiente, que dá entre 5 a 8 millisieverts dia. Então, a gente observa que ela é uma modalidade que o operador recebe muita baixa radiação, mesmo estando a 1 metro de distância, tendo os efeitos bem de melhor proteção. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o profissional, então não existe nenhuma barreira física que necessariamente é aplicada para o operador, né? O técnico está aqui operando o computador e enquanto o paciente está sendo realizado o exame, tá? Porque a radiação que é emitida é muito baixa, tá? Bom, pessoal, espero que tenha gostado, espero também que tenha compreendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição online. Muito obrigado e boa semana.